Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Meu nome é Isabela, tenho 32 anos e moro em uma pequena fazenda nos arredores de Sintra, cercada por colinas verdes, campos floridos e pequenos bosques onde os pássaros cantam o dia todo. Minha vida aqui é tranquila, mas cheia de pequenas alegrias e aventuras diárias. A maior delas é minha companheira de 4 patas, Neve, uma égua branca enorme, com olhos profundos e gentis que parecem entender cada pensamento meu. Com Neve, sinto a liberdade completa. O vento no rosto, o sol na pele e a sensação de que posso ir a qualquer lugar, mesmo sem sair da fazenda. Naquele dia, o sol brilhava forte e a manhã já estava quente. Decidi levar Neve para um passeio por uma trilha que sobe até o mirante do vale. Caminho que sempre me trouxe paz, cercado de flores silvestres, arbustos perfumados e o som tranquilo de um riacho que corre próximo. Enquanto cavalgava, sentindo o peso do corpo dela sob meus pés e a força de seus passos, pensei em como minha vida tinha se transformado desde que me mudei para cá, da cidade movimentada para a calmaria do campo, rodeada de natureza e dos animais que se tornaram minha família. Mas como em toda aventura, há momentos inesperados. Chegando a uma curva da trilha, a terra estava escorregadia por causa da chuva da noite anterior. Eu pisquei, ajustei as rédeas, mas Neve deslizou levemente. Meu coração disparou. Quase caí em um pequeno barranco. No instante em que pensei que tudo poderia sair do controle, algo incrível aconteceu. Neve, inteligente e atenta, encontrou a corda que sempre levo presa na sela, cerca de 70 centímetros, e trouxe para mim. Eu a agarrei com força e, com sua ajuda firme, consegui me levantar. Meu coração ainda batia acelerado, mas a gratidão que senti por ela não tinha palavras. Sem pensar duas vezes, abracei minha amiga gigante, sentindo seu corpo quente e seguro, e percebi que, naquele momento, ela não era apenas um cavalo, mas minha verdadeira companheira e protetora. Depois de recuperar o fôlego, decidimos continuar nosso passeio em direção ao Lago do Vale da Pena, um lugar que eu adoro pela água clara e fresca e pelas árvores que oferecem sombra generosa. O dia estava tão quente que decidi molhar os pés na água rasa, sentindo o frescor que aliviava o calor. Foi então que percebi um homem sozinho na margem, pescando com atenção e calma, mas com um sorriso leve e acolhedor. Ele acenou e, curiosa, aproximei-me. Ele se apresentou como Rafael, e logo começamos a conversar. Sua voz era calma, e seu jeito natural fez com que eu me sentisse à vontade, mesmo estando encharcada do suor do calor. Enquanto falávamos, Neve não resistiu à água fresca e entrou no lago. Começou a brincar, levantando pequenas ondas e respingando água em todos nós. Em segundos, Rafael e eu estávamos completamente molhados. Ele tentou se esquivar, mas acabou encharcado, assim como eu. Rimos sem parar, tentando nos proteger das risadas e dos respingos de neve, e a situação se transformou em algo inesperadamente divertido. Nunca imaginei que um dia tão simples pudesse ser tão memorável. Enquanto nos limpávamos, tentando nos equilibrar na margem, senti uma conexão sutil com Rafael, uma simpatia crescente que não precisava de palavras. Neve parecia aprovar a situação, trotando ao nosso redor e levantando pequenas ondas, como se celebrasse nossa nova amizade. Eu olhei para ele e percebi que, embora tivéssemos acabado de nos conhecer, algo especial começava a surgir entre nós, uma leve chama de curiosidade e alegria. Caminhamos juntos pela margem do lago, rindo das nossas roupas molhadas e da lama que grudava nos pés. Rafael contou histórias sobre sua infância em Lisboa, os dias que passava pescando com o avô e como gostava de estar próximo da natureza, assim como eu. A conversa fluiu naturalmente, e cada risada compartilhada fortalecia aquela sensação de conexão inesperada. Quando finalmente decidimos nos afastar da água, sentamos sob uma árvore, respirando profundamente o ar fresco e observando o reflexo das nuvens na superfície do lago. O silêncio que se seguiu não era constrangedor,
Era confortável e cheio de possibilidades. Neve descansava ao nosso lado, sua respiração calma lembrando-me de que amigos verdadeiros vêm em todas as formas. Alguns têm 4 patas e crina branca, outros olhos gentis e um sorriso acolhedor. Naquele dia, aprendi que a vida é feita desses pequenos milagres inesperados. Um abraço de gratidão, uma risada compartilhada, a companhia de quem entende nosso coração. Mesmo os dias mais quentes e enlameados podem se tornar inesquecíveis quando temos alguém, ou algum amigo especial de 4 patas, ao nosso lado. E enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e rosados, percebi que algo mudará em mim. Não sabia ainda o que o futuro me reservava, mas aquela manhã e aquele encontro com Rafael haviam deixado uma marca. Uma promessa silenciosa de novas aventuras, risadas e talvez algo mais. Algo que eu ainda precisava descobrir. No dia seguinte, acordei cedo com o canto dos pássaros e o cheiro fresco da grama molhada pelo orvalho da manhã. Neve relinchava animada no estábulo, como se soubesse que eu estava pensando nela e nas aventuras do dia anterior. Sorrindo, preparei a sela e os arreios, e logo estávamos cavalgando pelos campos verdes que cercam a fazenda. A sensação de liberdade ainda era incrível, mas, desta vez, havia uma expectativa diferente. Meu encontro com Rafael me deixará curiosa sobre como ele se tornaria parte da minha rotina e da minha vida. Enquanto atravessávamos uma trilha ladeada de oliveiras, pensei em como pequenas coisas podem transformar um dia comum em algo extraordinário. Neve trotava com confiança, e eu sentia cada passo firme e compassado, como se ela estivesse me lembrando que a confiança entre amigos, humanos ou animais, é algo que se constrói com paciência e cuidado. Quando chegamos ao lago do Vale da Pena, fiquei surpresa ao ver Rafael novamente. Ele acenou com um sorriso aberto, carregando um pequeno kit de pesca. Oi, Isabela. Pensei que poderíamos tentar pescar juntos hoje, disse ele. Eu ri, ainda lembrando das risadas e respingos de água do dia anterior. Claro, mas não prometo ser uma grande pescadora, respondi, montando meu lugar à beira da água. Neve, como sempre, não resistiu à água. Antes que eu percebesse, ela estava dentro do lago, levantando pequenas ondas e espirrando água para todos os lados. Rafael e eu tentamos nos esquivar, mas acabamos molhados novamente. Dessa vez, porém, ninguém se importou. Rimos alto, compartilhando o momento de forma ainda mais íntima e divertida. Neve parecia aprovar nosso reencontro, trotando alegre ao redor da margem e ocasionalmente encostando sua cabeça em meu ombro como se estivesse pedindo carinho. Enquanto montávamos nossas pequenas varas de pesca, Rafael começou a me contar sobre seu amor pela natureza, pelas caminhadas no campo e pelos dias simples que ele passou quando criança com seu avô, pescando e aprendendo a respeitar os animais e o ambiente ao redor. Eu escutava fascinada, percebendo como tínhamos interesses semelhantes, algo que fazia a conversa fluir naturalmente. Cada sorriso dele, cada gesto cuidadoso, reforçava a impressão de que aquela amizade poderia se tornar algo mais. De repente, um peixe pequeno pulou na superfície, fazendo Neve se assustar levemente e bater os cascos na água. Rafael e eu quase caímos, e, mais uma vez, acabamos completamente molhados. A situação era caótica, mas deliciosa. Risadas, respingos, lama e o calor do sol no rosto tornavam tudo mágico. Entre risadas, Rafael disse: "Acho que Neve gosta de nos ver assim, enlameados e felizes." Concordei, pensando que, de fato, animais têm uma percepção incrível das emoções humanas. Após algumas horas de diversão e pesca, sentamos na sombra de uma grande oliveira, exaustos, mas felizes. Neve descansava próxima, mordiscando a grama e ocasionalmente relinchando como se quisesse compartilhar suas próprias histórias. Eu olhei para Rafael e senti algo novo, um misto de admiração, curiosidade e aquela leve faísca que surge quando duas pessoas se entendem sem precisar de palavras. Durante a tarde, caminhamos juntos pela trilha, observando a paisagem dourada pelo sol do fim do dia.
Rafael me mostrou um lugar escondido perto do lago, onde pequenas flores lilazes cresciam entre as pedras. Descobri este cantinho na última vez que vim sozinho, disse ele, sorrindo. Achei que você poderia gostar. Eu fiquei encantada. Pequenos detalhes como aquele faziam a vida na fazenda ainda mais especial. No caminho de volta, conversamos sobre nossos sonhos e medos. Rafael confessou que adoraria passar mais tempo explorando o campo e aprender mais sobre cavalos. Eu prometi que, se quisesse, Neve poderia lhe ensinar a cavalgar aos poucos, com segurança e paciência. O simples fato de compartilhar esses planos deixou meu coração aquecido, e eu percebi que estava ansiosa pelos próximos dias, pelas próximas aventuras com ele. Quando chegamos à fazenda, o céu começava a se tingir de tons rosados e dourados. Neve trotava calmamente até o estábulo, enquanto eu e Rafael nos despedíamos com um sorriso cúmplice. Havia algo no ar, uma promessa silenciosa de que aquele encontro não seria apenas um dia de diversão, mas o começo de algo mais profundo, uma amizade que poderia se transformar em amor, ou pelo menos em algo que valeria a pena descobrir. Mas, enquanto entrava no estábulo e olhava para a Neve, senti um arrepio de antecipação. Algo me dizia que as próximas aventuras não seriam apenas risadas e pesca. Algo inesperado estava prestes a acontecer na fazenda, algo que poderia mudar completamente meu dia a dia. A manhã começou com um céu claro e o aroma fresco da terra molhada pelo orvalho. Acordei cedo, como de costume, ouvindo os pássaros cantando e sentindo a brisa leve entrar pelas janelas da minha pequena casa na fazenda. Neve relinchava no estábulo, impaciente para sair e sentir o campo novamente. Eu sorri, preparando a sela e os arreios, enquanto pensava no dia anterior. A diversão no lago, as risadas com Rafael e a sensação agradável de que algo novo estava se formando em nossas vidas. Decidi começar o dia com um passeio mais longo, explorando uma trilha que levava a uma parte menos conhecida da fazenda, cheia de pequenas colinas e árvores antigas. Neve trotava com confiança, e eu sentia cada passo dela, como se estivéssemos conectadas por pensamentos invisíveis. O silêncio ao nosso redor era interrompido apenas pelo som dos cascos na terra e pelo farfalhar das folhas. A sensação de paz era quase mágica, mas meu coração estava atento. A expectativa de encontrar Rafael novamente me deixava curiosa e animada. Ao chegar à clareira perto de um riacho cristalino, percebi que Rafael já estava lá, ajustando seu equipamento de pesca. Ele me acenou com um sorriso aberto e disse: "Hoje pensei em mostrar um lugar especial aqui na fazenda. Acho que você vai gostar." Meu coração acelerou um pouco, e eu respondi com um sorriso tímido: "Mal posso esperar para ver." Enquanto caminhávamos juntos até a margem do riacho, Neve trotava alegremente ao nosso lado, levantando pequenas nuvens de poeira e ocasionalmente olhando para nós com aquela expressão curiosa e afetuosa que sempre me fazia rir. A conversa fluiu naturalmente. Rafael contou sobre suas memórias de infância no campo, sobre o respeito que aprendeu a ter pelos animais e a natureza, e sobre como cada detalhe simples podia se tornar uma aventura inesquecível. Eu, por minha vez, compartilhei histórias da fazenda, das dificuldades e alegrias de cuidar de Neve e dos outros animais, e de como cada dia ali era único. Chegando à margem do riacho, percebi algo diferente. Pequenas flores lilazes surgiam entre as pedras, e a água refletia a luz do sol de uma forma encantadora. Rafael apontou para o lugar e disse: "Descobri este cantinho sozinho uma vez, mas achei que você gostaria de ver." Meu coração se aqueceu com o gesto. Pequenos detalhes como aquele faziam com que a vida no campo parecesse ainda mais mágica e especial. Enquanto nos acomodávamos à beira da água, Neve, como sempre, decidiu explorar o riacho. Começou a brincar, espirrando água de um lado para o outro, fazendo-nos rir novamente. Rafael tentou se esquivar, mas acabou molhado da cabeça aos pés. Eu não consegui evitar e também fui encharcada. E mais uma vez rimos tanto que nossas vozes ecoaram pelo bosque.
A cada respingo, a sensação de proximidade aumentava, e eu percebia que meu coração estava mais leve e curioso em relação a ele. Após algum tempo, decidimos explorar uma trilha próxima, que nos levou a um antigo celeiro abandonado na fazenda. As portas estavam rangendo, e o lugar tinha um charme antigo, com feixes de luz entrando pelas frestas das paredes de madeira. Neve se aproximou com cautela, farejando o local, e eu sentia uma mistura de curiosidade e expectativa. Rafael se aproximou e disse: "Este lugar guarda muitos segredos antigos. Dizem que aqui os antigos donos escondiam coisas importantes." Meu coração bateu mais rápido. A ideia de descobrir algo junto com ele era emocionante. Explorando o celeiro, encontramos pequenos objetos antigos: potes de barro, ferramentas enferrujadas e alguns móveis cobertos de poeira. Cada descoberta provocava risadas, comentários e olhares cúmplices entre nós. Em certo momento, Rafael encontrou uma caixa de madeira com fechadura antiga. "Acho que podemos abrir isso juntos", disse ele, os olhos brilhando de curiosidade. Meu coração disparou. Havia algo misterioso ali, e a aventura nos aproximava mais a cada momento. Enquanto tentávamos abrir a caixa, Neve se aproximou, encostando seu focinho em minha mão como se quisesse participar da descoberta. Sorri para ela, percebendo que aquele momento era perfeito. A amizade de Rafael, a lealdade de Neve, o mistério do celeiro e a beleza simples da fazenda ao nosso redor. Eu me sentia viva, completamente conectada com tudo ao meu redor, e uma sensação de expectativa tomava conta de mim. Algo importante estava prestes a acontecer, algo que mudaria a rotina tranquila da fazenda para sempre. Quando finalmente conseguimos abrir a caixa, não esperávamos o que encontrávamos dentro. Uma carta antiga, com palavras quase apagadas pelo tempo, mas ainda legíveis. A mensagem falava sobre segredos da fazenda, decisões importantes dos antigos donos, e algo que poderia afetar o futuro daquele lugar. Rafael e eu nos entreolhamos, um misto de surpresa e curiosidade. A aventura estava apenas começando, e eu percebi que nossa amizade, e talvez algo mais, seria testada por aquilo que estávamos prestes a descobrir. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, e Neve relinchava calmamente, como se soubesse que algo importante havia acontecido. Eu olhei para Rafael, sentindo uma mistura de excitação e apreensão. Algo inesperado estava prestes a transformar a fazenda, nossa amizade e possivelmente nossos corações. O sol da manhã mal havia surgido no horizonte quando despertei com o canto animado dos pássaros e o cheiro fresco da grama molhada pelo orvalho. Neve relinchava no estábulo, impaciente para sair e explorar os campos novamente. Senti uma pontada de ansiedade misturada com empolgação. A descoberta da carta antiga no celeiro no dia anterior ainda ecoava em minha mente. O que aqueles segredos poderiam significar para a fazenda? E, mais importante, como isso poderia afetar minha relação com Rafael? Após alimentar Neve e preparar a cela, seguimos em direção à clareira próxima ao lago, onde Rafael nos esperava com um sorriso animado. Ele parecia tão curioso quanto eu sobre o conteúdo da carta. "Isabela, pensei que poderíamos investigar juntos. Acho que a resposta para aqueles segredos pode estar em outro lugar da fazenda", disse ele, com um brilho de entusiasmo nos olhos. Meu coração disparou, não apenas pela aventura, mas também pela sensação de estar ao lado de alguém que compartilhava da mesma curiosidade e emoção. Enquanto cavalgávamos lado a lado, Neve trotava com força, levantando pequenas nuvens de poeira e ocasionalmente olhando para nós como se entendesse cada palavra. A trilha nos levou a uma área da fazenda que eu raramente visitava, cheia de árvores altas e arbustos densos, criando sombras e pequenos corredores naturais. O clima era tranquilo, mas a sensação de mistério pairava no ar. Chegando a uma pequena colina, percebemos algo estranho. Marcas antigas na terra, como se alguém tivesse carregado algo pesado há muito tempo. Rafael se aproximou, examinando cada detalhe.
Parece que os antigos donos escondiam mais do que apenas aquela caixa, comentou ele, com um olhar pensativo. Meu coração acelerou. Cada passo nos aproximava de um segredo maior, e eu sentia a adrenalina da descoberta. Enquanto explorávamos a área, Neve começou a farejar perto de um tronco caído, batendo os cascos com curiosidade. Ao nos aproximarmos, encontramos uma pequena porta de madeira, quase escondida entre as raízes de uma árvore gigante. Estava trancada, mas não parecia antiga, como se tivesse sido usada recentemente. Rafael olhou para mim, e, sem palavras, entendemos que precisávamos abrir aquela porta para continuar a descobrir os mistérios da fazenda. Depois de alguns minutos de tentativa, conseguimos abrir a porta com cuidado. Dentro, um pequeno depósito escondia objetos antigos, mapas amarelados e livros com capas gastas pelo tempo. Rafael e eu nos entreolhamos, fascinados. Cada detalhe parecia contar histórias de gerações passadas, histórias de escolhas difíceis, aventuras e, quem sabe, segredos ainda não revelados. Enquanto examinávamos os objetos, percebi algo inesperado. Um mapa antigo da fazenda com marcações que indicavam pontos específicos. O lago, o celeiro e outras áreas misteriosas que eu jamais havia explorado. Rafael sorriu para mim, seus olhos brilhando com entusiasmo. Parece que nossa aventura está só começando, Isabela, disse ele, e eu concordei, sentindo uma mistura de excitação e leve apreensão. Depois de algumas horas explorando, decidimos descansar sob uma árvore próxima. A conversa entre nós tornou-se mais pessoal. Compartilhamos sonhos, medos e lembranças da infância. Cada história revelava pequenas partes de nossas personalidades, criando uma sensação de proximidade que eu nunca havia sentido antes. Rafael tinha uma calma natural, mas também uma curiosidade que combinava perfeitamente com minha própria vontade de descobrir e explorar. Neve descansava ao nosso lado, sua respiração tranquila contrastando com a minha mente agitada. Eu olhei para Rafael e percebi que estava começando a me sentir atraída por ele, mas de uma forma suave e respeitosa, algo que crescia naturalmente a cada momento que passávamos juntos. Cada sorriso, cada toque casual de mãos enquanto examinávamos os objetos no depósito, criava pequenas faíscas de conexão que aqueciam meu coração. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e dourado, sentimos uma brisa fresca passar pelo vale, trazendo consigo o cheiro da terra e das árvores. Rafael olhou para mim com um sorriso cúmplice, e por um instante, nada mais parecia importar. Apenas aquele momento, a natureza ao nosso redor e a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Mas então, um som distante quebrou a tranquilidade. Passos pesados e o render de madeira antiga vindos da direção do celeiro. Rafael e eu nos entreolhamos, nossos corações batendo mais rápido. Alguém estava se aproximando, e não era ninguém que esperássemos encontrar. Um mistério antigo estava prestes a se revelar, e eu sabia que aquela noite mudaria tudo na fazenda. O céu estava tingido de tons alaranjados e rosados quando acordei naquela manhã, sentindo o ar fresco da fazenda invadir o quarto. A carta antiga, o mapa e a descoberta do depósito secreto ainda giravam na minha mente. Neve relinchava animada, ansiosa por mais um dia de aventuras. Eu respirei fundo, preparando-me para o que sentia ser o dia mais importante até agora. Rafael havia prometido aparecer cedo, e meu coração batia forte de expectativa. Quando o encontrei próximo ao celeiro, ele sorria, mas seus olhos carregavam a mesma curiosidade e energia do dia anterior. Isabela, hoje vamos finalmente seguir os pontos marcados no mapa, disse ele, mostrando as indicações antigas e algumas anotações quase apagadas pelo tempo. Senti uma pontada de emoção e, ao mesmo tempo, um leve frio na barriga, não apenas pela aventura, mas também pela proximidade crescente que sentia por ele. Seguimos a trilha indicada pelo mapa, Neve à frente, galopando com confiança e alegria. Cada passo parecia revelar um novo segredo da fazenda. Pequenas clareiras escondidas,
árvores antigas com marcas misteriosas e pedras que, por algum motivo, pareciam importantes. Rafael e eu comentávamos cada detalhe, trocando sorrisos e olhares cúmplices. A conexão entre nós crescia a cada momento, sutil, mas intensa. Chegamos a uma antiga cabana de pedra, parcialmente coberta por trepadeiras. Rafael empurrou a porta, que rangeu levemente, e entramos juntos. Dentro, encontramos registros antigos dos antigos donos da fazenda, livros, diários e objetos que contavam histórias de coragem, escolhas difíceis e sonhos esquecidos. Eu sentia como se tivesse entrado em outro tempo, cercada por memórias que esperavam para serem descobertas. Enquanto explorávamos, Rafael encontrou uma pequena caixa de madeira com um compartimento secreto. Ele abriu cuidadosamente e dentro havia uma chave antiga e uma carta manuscrita. A carta falava sobre um tesouro simbólico deixado pelos antigos donos, um baú enterrado próximo ao lago, contendo objetos que representavam memórias e tradições familiares. Meu coração disparou. Aquela descoberta poderia mudar tudo e ainda reforçar o laço que estávamos construindo. Decidimos ir até o lago, seguindo as indicações da carta. Neve parecia entender a importância do momento e trotava com cuidado, como se também estivesse emocionada. Quando chegamos à margem, comecei a procurar os sinais descritos na carta. Pedras alinhadas, raízes entrelaçadas e pequenas marcas na terra. Rafael se aproximou de mim, e sem perceber, nossas mãos se tocaram. Um calor suave percorreu meu corpo, e olhei para ele. Ele sorriu timidamente, e por um instante, o mundo parecia desaparecer ao nosso redor, deixando apenas nós dois e Neve, que observava curiosa. Finalmente, encontramos o local exato. Uma pequena cavidade entre pedras e raízes de árvores. Com cuidado, cavamos até descobrir um baú de madeira antigo, coberto de musgo e terra. Rafael abriu o baú com cuidado, e dentro estavam objetos simples, mas carregados de significado. Fotos antigas, cartas, pequenas lembranças e um diário que contava histórias de gerações passadas. Eu senti uma emoção profunda. Cada objeto parecia contar uma história. Cada memória parecia sussurrar sobre a importância de preservar e valorizar os momentos que temos. Enquanto explorávamos o conteúdo do baú, Neve se aproximou e colocou a cabeça em meu ombro, como se compartilhasse do momento. Rafael olhou para mim e disse: Isabela, cada dia com você, cada descoberta. Sinto que tudo isso faz minha vida mais completa. Meu coração bateu forte, e percebi que sentia o mesmo por ele. Uma mistura de amizade, admiração e algo mais profundo, algo que ainda estava florescendo. O sol começava a se pôr, e o lago refletia tons dourados e rosados, criando uma cena quase mágica. Decidimos sentar à beira da água, observando o reflexo do céu e ouvindo o som suave da água batendo nas pedras. Entre sorrisos, toques sutis e palavras silenciosas, senti que aquele momento marcava um novo começo, não apenas para a fazenda, mas também para nós dois. Mas, enquanto nos levantávamos para voltar, percebi algo inesperado. Pegadas diferentes das nossas e de Neve, recém-feitas, levando em direção ao bosque próximo. Rafael e eu nos entreolhamos, sentindo novamente aquele frio na barriga. Alguém havia passado ali recentemente. Alguém que poderia estar ligado aos antigos segredos da fazenda. A aventura não tinha terminado. Algo novo, misterioso e possivelmente importante ainda nos aguardava. Naquele momento, compreendi que a vida na fazenda seria sempre cheia de surpresas. Algumas felizes, outras desafiadoras. Mas com Neve ao meu lado e Rafael por perto, eu me sentia pronta para enfrentar qualquer mistério, qualquer emoção e qualquer novo começo que surgisse. Enquanto o céu escurecia, tingido por cores dramáticas do pôr do sol, senti que aquela história ainda não tinha terminado. Novos segredos, novas aventuras e talvez novos sentimentos nos aguardavam, e eu sabia que estava apenas no início de algo inesquecível. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos.
Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.